Olá, pessoal, tudo bem com você? Sumida aí por motivos maiores de trabalho. Vamos fazer uma leitura hoje, coletiva, aqui trazer uma mensagem. Se você caiu neste vídeo aqui, não é por acaso, é porque algo neste vídeo vai tocar o teu coração, vai te trazer clareza, discernimento, daquilo que você está pedindo, buscando, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Samantha, sou terapeuta holística, consteladora sistêmica, trabalho com a energia do tarô terapêutico para nos trazer clareza, mentoria, metamorfose, onde a gente desata os seus nós sistêmicos para que você vá para a vida. Também tenho mesas radiônicas coletivas, constelações em grupo online e agora presencial aqui em Florianópolis, para quem faz parte aí de quem mora aqui perto, né? Então, estou abrindo grupos aí para trabalhar constelação familiar, que foi algo que salvou a minha vida. Dá para dizer que é a Samantha antes de iniciar os processos de constelação e a Samantha depois. Então, eu trago sempre para vocês algo que fez bem para mim, que me auxiliou, que me ajudou a sair de uma cegueira por conta de uma criança muito ferida na infância, de questões de vidas passadas que eu carregava e trouxe para esta vida e repetiu isso para até que eu curasse. Então, é sobre isso, tá bom? Essa leitura é uma leitura geral, intuitiva, vai fazer sentido para você. Se fizer sentido para você, pegue para você. Se não fizer sentido, não tente encaixar, não tente forçar. Se disser, não, isso não é para mim, tá tudo certo. Vamos lá. Peço aqui aos meus guardiões, meus mentores, que me auxiliem a comunicar nesta leitura, que seja uma leitura clara, intuitiva, que possa trazer despertar, consciência e iluminação para mim e para o todo. Que assim seja. Temos aqui já uma deusa que saltou aqui. Não saia correndo, esta deusa aqui, ela é maravilhosa. Ela é feia, mas ela é maravilhosa. Deusa Kailash. Sopra mortalha para ensinar a força da impermanência. E aqui, para que a gente confie na força da impermanência, algumas questões precisam ser trabalhadas por nós. Que é algo que eu precisei trabalhar muito na minha existência e ainda trabalho. E que a maioria de nós aqui na face da Terra, nessa terra de meu Deus, ainda está precisando curar, que é apego, controle, posse, dependências. Precisamos entender que tudo tem um ciclo na vida. Morte, vida, a roda de Sansara. Ciclos de fins e inícios, morte e renascimento. E é o que essa deusa traz muito, a força da impermanência. Vamos ver aqui o que os mentores querem trazer pra gente hoje. Salve suas forças, laroia dama da noite, seu tranca-rua das almas, pretos velhos. O que eu posso comunicar aqui para quem está querendo uma clareza na vida, pedindo luz, discernimento, orientação. E às vezes não conseguimos ter clareza sobre as coisas por conta dos nossos medos e inseguranças, carências, e a gente cria uma névoa na frente dos olhos, no nosso chakra frontal, que a gente chama de couraça ocular. Nós não conseguimos enxergar uma verdade que está sendo colocada para a gente, através de sinais, através da nossa própria vida, os nossos mentores tentando comunicar, os nossos sonhos tentando nos trazer, e a gente não entende, não compreende. Me veio aqui uma lembrança de algo que aconteceu comigo, mas se for para contar aqui, ao longo da leitura, se isso se mostrar aqui, eu falo para vocês, tá? Que é uma experiência pessoal minha. O sol, ó, a clareza, né? 444 deu ali no número, né? Então, assim, gente, é uma comunicação mesmo. 3 vezes 4, 12, que dá um número 3, que é o número de comunicação, de expressão. Aqui tem uma clareza, aqui tem algo que
que vai se iluminar aqui nessa leitura para você. A Imperatriz, que é a mulher completa, posso estar falando de uma energia feminina, posso estar falando de questões com a maternidade, com a relação do sistema feminino seu. Meu Deus, muita questão aqui do feminino, né? A sacerdotisa. Então é algo que a Imperatriz, né? A mulher curada que existe dentro de você, que você tem esta mulher curada, ela olha, ela observa, né? Buscando clareza aqui. O diabo, não saia correndo, o diabão, são as nossas emoções mais primitivas. O apego, o ego, os medos, as inseguranças, o eremita. Para pertencer, porque o eremita me trouxe essa conotação aqui. O eremita é uma carta de solidão, de introspecção, sim, muitas vezes com maturidade, mas ao lado do diabo não me traz esta conotação, me traz uma necessidade de pertencer. E eu sempre falo isso aqui, nós somos, nesta terra aqui, mamíferos, né? Todos viemos de alguém. E nós precisamos ter dentro de nós este sentimento de que eu pertenço a algum lugar. Por quê? Porque sim, viemos de algum lugar. E quando este pertencimento não é algo lógico para você, eu não sinto pertencente, eu não sinto que pertenço à minha família, eu não sinto que eles me olham, que eles me veem, eu não sinto que sou valorizada, respeitada, ou não fui, né, na minha infância. Eu olho, mas eu não consigo compreender com a verdade que deveria. A carta do mago, né? Com todas as ferramentas, com toda a clareza, com toda a magnificência necessária para que você possa enxergar com clareza esta falta de pertencimento. Ó. Gente, o sacerdote é o Papa, os enamorados e a morte, ó. Às vezes a gente tem essa necessidade, né, como a carta de Kailash diz, da força da impermanência, de finalizar aqui relações com pessoas que têm uma certa autoridade na nossa vida. E aí a gente pode estar falando aqui de pai e de mãe, ou relacionamentos tóxicos, relacionamentos que essa pessoa tem uma influência forte sobre você, por conta das nossas carências, dos nossos bloqueios emocionais, das nossas experiências também de vidas passadas. Carregamos essas experiências de vidas passadas, só que quando a gente encarna aqui, para quem acredita nisso, para quem não acredita, ok, né? Quando a gente encarna, a gente vem para curar exatamente o que não ficou curado numa existência passada. E a gente cai dentro de um sistema familiar que a gente vai viver exatamente aquelas situações para que a gente possa evoluir. E cabe a nós observar, né, mas com tudo esta couraça na frente dos olhos, nós não conseguimos identificar. E por isso a necessidade de busca, né, de terapia ou autoconhecimento, para que alguém possa te ajudar a entender aonde que você está olhando e não está vendo com clareza. Aonde há uma visão distorcida das coisas, dos fatos. O jardim me fala de social, né? De lugares. O cavaleiro. A carta da carta, que fala de comunicação. A âncora. O caixão, energia central. Kailash, a força da impermanência. A morte, arcano maior. Estou presa em algo que eu preciso ou finalizar realmente, ou transmutar. Não senti energia de transmutação, eu senti energia de bloquear, de finalizar aqui, a não ser que venham cartas que digam transformação, tá? A carta do buquê, para minha própria segurança, para minha própria autoproteção, para o meu próprio bem-estar.
Às vezes necessitamos, gente, fechar portas, vínculos, não importa se esse vínculo é familiar, pai, mãe, irmão, amigo, íntimo, para que a gente possa se proteger. Isso não é egoísmo, gente, é sobrevivência. O navio. Aqui são pessoas que não estão conseguindo se movimentar diante da vida, porque estão presas nessa energia de finalização aqui, que, como eu gosto de falar sempre, quando eu trago nas cartas isso, eu estou presa olhando para a morte, que é forte, mas que a gente precisa tirar essa crença, esse medo de falar sobre morte, porque morte existe, gente, né? Então eu estou olhando para a morte, que são coisas que eu não consegui finalizar. Eu não consegui finalizar, eu não consegui entender, eu não consegui compreender, eu estou sendo leal aqui ainda, olhando para este fim, para esta morte, não foi compreendido por mim. E há necessidade aqui de libertação, a carta dos pássaros. Hoje, talvez você sinta que a sua maior dificuldade aqui são as relações sociais, né? Talvez eu estou sendo leal às pessoas que não vêm até mim da mesma forma que eu estou disponível para elas. E o universo está te dizendo o seguinte: o quanto você está se valorizando. Pois se você está preso a pessoas, lugares, situações onde você não tem uma retribuição, onde você sente dor, inadequação, e mesmo assim escolhe permanecer neste lugar, você está enviando uma mensagem para o universo de que você não merece. Eu não sou boa o suficiente para merecer relacionamentos leves, comunicar com fluidez. A criança aqui, o sol, os trevos, o coração, a cegonha, a estrela. Aqui tem uma criança ferida, que é o que eu falo muito, né, nas constelações, quando eu faço, né, nas terapias, nas mentorias. A sua criança que não recebeu o suficiente na infância, ela fica constantemente buscando estar para os outros de uma maneira muito disponível e boazinha. A sua adulta faz isso por conta da sua criança que não recebeu. Então eu estou sempre de uma forma muito ingênua, muito emotiva, muito emocional, até mesmo para o trabalho, para as relações de trabalho, gente. A dificuldade da pessoa que foi muito ferida na infância é não saber diferenciar o que é um relacionamento de trabalho profissional e um relacionamento pessoal. Relacionamento de trabalho, gente, é algo que a gente não está ali para agradar ninguém. Podemos agradar se quiser, mas a gente está ali para algo maior, com uma intenção maior. Então, eu não estou ali para trazer... deixa eu explicar isso melhor. Eu não estou ali nesse vínculo de trabalho para ser reconhecida, eu preciso ser reconhecida. É óbvio que a gente quer ser reconhecida, mas eu não preciso ser. Mas enquanto você sente a necessidade de precisar ser reconhecida, há uma carência. E isso você transmite nas suas relações e no seu trabalho. A foice. Os caminhos, aqui é um corte, tá? Uma decisão muito forte aqui para você fazer, tomar. A foice e os caminhos, gente, é uma escolha difícil. Você vai ter que deixar o excesso de emoção de lado, que é essa sua criança carente que não recebeu, e começar a racionalizar os fatos. Aqui você tem uma energia muito forte aqui, mediúnica, intuitiva, mas ela está com dificuldade, o trevo. E é uma pequena dificuldade aqui que deve ser vista, por quê? Porque quando você fizer este corte, tomar esta decisão aqui, que é uma decisão de escolher pela vida, de escolher pela
em se priorizar, em sair da culpa. Gente, eu fiz stories de ouro hoje, lá na outra rede social. Assista com calma, fiz um Reels também, depois mais rapidinho aí para os ansiosos. Escutem lá, sobre dependência e abusos sistêmicos. Quando você corta este vínculo de desvalorização, eu preciso estar ali servindo, 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 servindo até quando eu não estou sendo vista, eu não estou sendo olhada. Gente, eu vou trazer aqui agora porque eles estão dizendo para eu trazer e eu vou trazer meu testemunho, tá? Gente, eu tenho uma sensibilidade, uma mediunidade muito forte. E eu tive extrema dificuldade de olhar, assim como essas cartas estão mostrando aqui, para algo que era muito claro, mas claro que um dia de sol dentro do meu sistema familiar, e eu não conseguia por conta de carência emocional, da minha criança ferida que queria ser olhada, vista, e não foi da forma que imaginou, né, necessitar ser. E o que acontece? Eu pedia muito para os meus mentores, eu fazendo terapia, fazendo isso, fazendo aquilo, e eu não conseguia enxergar, e eles me mostrando sinais, e minha vida bloqueada, e os caminhos bloqueados, e o trabalho bloqueado, e as relações bloqueadas, e eu não conseguia visualizar. E aí vários dias, não foi um só, dormindo, eu desdobrei, né? E o que eles fazem? Eles desdobram o meu corpo para que eu tenha consciência depois e lembre. Quando eu desdobro do corpo, é aquele sono, eles fizeram isso comigo várias vezes, é a paralisia do sono. Você está consciente de tudo que está à sua volta, você sabe que está ali, mas você não consegue acordar. E eu já tive isso. Eles já usaram esta ferramenta comigo inúmeras vezes. Faz tempo que não acontece, graças a Deus. Porque é muito ruim, né? Depois eu aprendi a até aceitar e a gostar, porque era a única forma que eles tinham de me mostrar. E nos meus sonhos, nesse desdobramento, eu tinha visões claríssimas sobre duas pessoas do meu sistema familiar, na qual eu estava olhando. Eu vou contar para vocês como é que era o sonho, gente. Aparecia essas pessoas na minha frente e eu, sempre cega, eu não enxergava. Enxergasse era bem pouquinho. E eu pedia, eu clamava, eu olhava para essas duas pessoas e dizia, por favor, olha aqui, eu não tô enxergando, olhem para mim, olhem para mim. Gente, eu chego a me arrepiar de falar isso. Olhem para mim, me esperem. Elas queriam sair para fazer alguma coisa, era sempre assim. E eu dizia, me esperem, eu tô aqui, olhem para mim, olha ali, eu tô dormindo, vocês não estão vendo que eu não consigo enxergar, me esperem. Olha o tamanho da agonia. Eu estou cega, não enxergo. E essas pessoas apareciam de forma muito clara para mim, de batom. É tudo muito simbólico que a gente precisa compreender. E eu aprendi a lidar com isso, né, gente? A interpretar os sinais. E hoje eu auxilio as pessoas nos atendimentos a interpretar esses sinais. Que os sonhos, eles não aparecem de forma fácil de se interpretar. É tudo simbólico. Então essas duas pessoas do meu sistema, elas apareciam belíssimas. Com roupa bonita, com vestido bonito, batom. E muitas senhoras de si e cagando pra mim. Cagando pra mim. Com perdão da palavra aqui. Mas todo mundo faz isso, né? Então assim, ali eu acordava daquele sonho, daquele desdobramento, gente, com todas aquelas informações na minha cabeça. E eu ainda assim me questionava, o que será que eles estão querendo me dizer? Pois, mas claro que um dia de sol e eu não conseguia ver. Isso pode estar acontecendo com você na sua vida. Os mentores estão mostrando através das pessoas, dos sinais, a quem você está sendo leal e que está cagando para você. A quem você dá importância, se te liga, se te manda mensagem, se te valoriza ou não. E isso nunca vem e você continua focado ali, olhando, pedindo, clamando para essas pessoas, por favor, olhe para mim, por favor, olhe para mim. Gente, este mesmo desdobramento, eu tô toda arrepiada aqui, ele não aconteceu uma vez pra mim. Ele aconteceu umas 3 ou 4 vezes da mesma forma. E mesmo depois destas visões, a carência era tão grande, eu ainda me questionava. Será que é isso? Será que eu não estou sendo maldosa? Será que eu não estou sendo a culpa?
Será que não tem um jeito de fazer isso? De estar perto sem doer? Será que eu... Às vezes não, gente. Às vezes a gente não vai conseguir estar perto sem doer. Então você precisa se priorizar e escolher se afastar. A força da impermanência. Soltar as correntes. Por quanto tempo, Samantha, esse afastamento? Não sei. É o seu corpo que vai dizer. Quando você está pronta para lidar com a falta de olhar destas pessoas para você e não doer mais. Então, às vezes, você vai precisar se recolher, sim. Algumas pessoas que você vai fazer isso, se afastar, vão testar você. Vão se aproximar como quem não quer nada. Principalmente relacionamentos manipuladores. E eu tô falando isso porque tudo isso aconteceu comigo. E aí quando vinha, né, este contato novamente de uma forma manipulada, sutil, muito, né? Eu dizia assim, nossa, olha, lembrou de mim, tá querendo saber de mim, tá querendo estar perto de mim. E aí vinha aquele ímpeto de novo de se abrir, de ir buscar, de olhar, de querer se relacionar, mas aquilo, gente, não existe. Aquelas pessoas não têm para dar, estão feridas. E muitos os casos são pessoas que manipulam. Eu fiz lá vários stories hoje no outro perfil, assistam. Manipulam de forma enganosa para manter você perto, para manter você ainda, porque você é a força. E essas pessoas sabem que você é forte, que você pode suprir algumas carências. Mas quando você diz não, eu não quero mais, eu me afasto, alguma delas vão se endemoniar. Agora sim que eu não falo mais com essa mulher, agora sim que eu não quero nem responder. Sabe por quê? Sabe por que isso? Porque você disse não. Porque você se priorizou. Enquanto você estava ali servindo e fazendo exatamente do jeito que estas pessoas gostariam que você fizesse, você servia. E quando você diz não e se prioriza, as pessoas vão se revoltar. Ou se você lida com pessoa manipuladora, essa pessoa vai tentar se aproximar agora de uma maneira sutil. Oi, tô com saudade, senti tua falta. E aí a tua criança ferida lá vai, meu Deus, opa, acho que ela se regenerou, acho que ela curou. Não, gente. Não. Muitas vezes não se regenerou, não se curou. Está querendo novamente entrar novamente na sua vida e despejar a carga emocional em cima de você. Por quê? Porque você faz falta para o quê? Para servir, para auxiliar na hora do desespero, na hora da solidão desta pessoa. Porque muitas vezes, provavelmente, você fez isso. Só que até quando você vai dispensar todo este servilismo e se ferir? E não receber aquilo que você julga ser necessário. Então eu bato muito nessa tecla e cada vez mais eu estou falando sobre isso nas minhas redes sociais, porque a culpa bate a porta, gente, quando você resolve olhar para a sua vida. Pessoas vão virar as costas, pessoas vão te chamar de traíra, pessoas vão te chamar de egocêntrica, de egoísta. Sim, isso vai acontecer. E aí fiz lá um Reels também falando isso. Você está pronta para lidar com isso? Muitas vezes eu não estava. E olha que eu tenho técnica para lidar com isso. E aí o que acontecia? Eu patinava de novo. Eu voltava para o mesmo lugar de desvalorização, desrespeito comigo, com a minha dor, invalidando a minha dor, dizendo nem dói tanto assim, nem doeu tanto assim, você tá fazendo mimiseira. E é o que acontece, gente, quando a gente entra nessa invalidação, nessa desvalorização,
Nós temos aqui o pêndulo e os biômetros ali que mostram o nível que a gente está. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, ainda bem que ele tá bem aqui, ó. O que acontece, gente? Você entra nesta faixa vibratória aqui, ó, que é uma das menores que tem. Acima do terror, só tem essas. Vergonha e culpa. E nesta vibração aqui, você não prospera de jeito nenhum. Entenda que por mais que você diga, eu me valorizo, eu tô me cuidando, eu tô não sei o que, lá dentro existe um sentimento em você que eu estou aceitando desvalorização, que eu me sinto culpada por virar as costas. E aí, culpa e vergonha não é compatível com a energia de dinheiro e de prosperidade. Por quê? Porque só quem recebe é quem se sente realmente valorizada. Quem eu mereço receber. Entende? Então eu trouxe o meu caso aqui para vocês, porque o universo pode estar mostrando de diversas formas e diversas maneiras para você que você está parada olhando para algo que está sendo cruel com você. Você não está se permitindo se respeitar a sua dor. Sim, doeu. Sim, eu não estou recebendo o que eu gostaria. Sim, vocês não estão me vendo como eu mereço. Sim, eu doei mais do que recebi. E quando você entende isso e consegue sair da culpa e virar as costas e decidir olhar para o seu brilho pessoal, gente, estrela e lua, as oportunidades chegam. A misericórdia divina se faz. Não por milagre, mas por autovalorização e autorrespeito. O que mais? Às vezes a gente usa aquela frase, né, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Mas por que Deus tem que ter misericórdia da sua vida se você não está tendo esta misericórdia? Por que Deus tem que olhar para você com olhos de misericórdia? Eu escutei aqui essa frase para trazer para vocês. Por que ele tem que olhar com estes olhos de misericórdia para você se você não se sente merecedor de receber misericórdia? Você está se sentenciando a algo que não vem, insistindo em algo que está morto. Eu briguei com os familiares, eu briguei com o irmão, eu briguei com a mãe, eu briguei com o pai, mas eu já curei esta ferida. Olhe para a sua vida, gente. Assim como eu não conseguia enxergar, eu sou terapeuta, eu tenho ferramenta. Era para ser mais fácil. E eu não estava enxergando. Que a dor ainda existia em mim. Que o vazio de ser reconhecida por esse sistema. Que a falta de pertencimento, sabe que a falta de pertencimento, de valorização, né? Porque se a gente não recebe o que a gente gostaria dos nossos familiares, é como se a gente estivesse vagando. Eu não pertenço a esse sistema. Eles me excluíram. E aí o que você encontra na sua vida? Exclusão, solidão. As propostas não chegam. Eu não cresço financeiramente, profissionalmente. Eu não tenho orientação, por exemplo, eu tô insatisfeita com o meu trabalho e eu não sei o que eu quero fazer da vida. Eu sou totalmente perdida. Numa das constelações que eu fiz com uma cliente, ela apareceu vagando sobre o campo. Ela não enxergava a parte de baixo do corpo dela, só a parte de cima, e ela vagava no campo. O que é isso, gente? Só quem não está aqui na Terra é que pode flutuar. E quem está na Terra precisa pertencer a algum lugar. E talvez você tenha excluído aí do seu sistema familiar algumas energias que são primordiais para você. Virar as costas para o sistema não é excluir. Sim, todos precisam pertencer.
é excluir de dentro de você a dor. E como que você vai excluir a dor? Aceitando que doeu. Ninguém cura aquilo que não aceita que tá ruim na sua vida, gente. Pois se tá tudo bom, se tá tudo ótimo, como é que eu vou curar? Entendem? Aqui, o momento de... Essa carta fala, a carta de férias, né? Que é... O que a gente faz nas férias, gente? A gente solta. A gente... É pra ser assim, né, gente? A gente consegue fazer isso. A gente solta, a gente relaxa. A gente aceita as coisas como são. Sim, eu aceito as coisas como foram. E isso é muito difícil. Porque lá no íntimo, a sua criança ferida diz, não, eu não aceito. Eu era pra ser vista. Eu devia ter sido cuidada. Eu sofri abuso e não fui vista. Não me disseram nada. Não me acolheram. Eu precisei ser forte dentro dessa família. Porque quem deveria ser forte, que é pai e mãe, não conseguiu ser. Então é aceitar esta dor como algo que ainda está lá guardado em você. Outono, ó. E depois, gente, que você aceita, que você consegue compreender e ter a visão, assim como eu não tinha, você pode deixar ir. Aí é o apego, aí vem a segunda etapa aí do trabalho terapêutico. Agora eu deixo ir. Agora eu deixo o que é de vocês. Agora eu respeito o destino e as escolhas de vocês. Mas aí você consegue com verdade, só depois de se acolher, gente. Só depois de aceitar que existe dor lá dentro. Aqui, essa carta fala o seguinte, ó. Tenha paciência, pois há fatores não vistos que precisam ser vistos. Ocorrer primeiro. Então, para que você possa soltar, relaxar, você primeiro vai ter que ter a visão de onde você está preso. Qual é a dor que está presa dentro de você? Pratique, pratique, pratique. Essa carta fala o seguinte, que com prática diária, né, as suas habilidades, talentos vão aumentar a sua confiança. E aí é terapia, né, gente? É praticar, é autoconhecimento, é buscar soltar, é largar os apegos, até que você consiga olhar para estas pessoas e aceitar as coisas como foram, mas só que de verdade, não com aquela mentira da mulher masculina que eu muito atendo aqui. Muitas chegam para mim e dizem, não, eu tô curada, não, eu não sinto nada, tá ali com a vida toda travada, não consegue trabalhar, não consegue ganhar dinheiro, com dependência de outras pessoas e dizendo que está curada. O poder da flor. Aqui fala de aumentar o seu poder e a sua cura pessoal. Você só consegue sair de dependências emocionais quando você aumenta o seu poder de cura pessoal, que é olhando para sua criança ferida, reconhecendo que doeu. Se acolhendo, se cuidando, se valorizando. Aí você fica forte, o seu poder pessoal vem à tona e você consegue se afastar daquilo que é tóxico. Tem um aniversário, uma data de aniversário importante na sua vida que mexe muito com você. Foi o que o mentor trouxe aqui. Sempre que acontece essa data de aniversário, você cai. Cai, assim, eu vi alguém caindo assim no fundo do abismo. E isso é o quê? Pode ser alguém que já faleceu. Pode ser um ente querido ainda vivo. Porque essa é uma leitura coletiva. Porque você não compreendeu a força da impermanência. Eu não aceito a morte. Eu não aceito o fim. Mesmo que a pessoa esteja em vida, eu não aceito o fim. Eu não aceito que eu preciso finalizar com esta pessoa, que eu preciso dar tchau, que eu preciso virar as costas. Eu não aceito o fim.
Enquanto você não aceitar o fim, você está olhando para algo morto, mesmo que esteja vivo na Terra, ou realmente algo morto. Ó, primavera, para que você venha florescer, né? Deixe ir. O apego, gente. Para trabalhar o apego, para soltar o apego, você vai ter que trabalhar primeiro a sua autoestima. Se fortalecer tanto, tanto, tanto ao ponto de, sim, eu deixo ir. Eu não tenho controle sobre isso. Ó. Conforme você libera a necessidade de controlar, a sua energia relaxada atrai os seus desejos rapidamente. Ó, vá embora. Essa carta, essa mulher está, essa figura, né, está virada de costas, ó, indo embora. Deixe a situação insalubre e, como resultado, aproveite as novas portas que se abrem. Quando você acolhe os seus sentimentos, volta a se reconhecer, a se valorizar como alguém que precisa e merece receber as melhores coisas, você não se importa de seguir em frente, de olhar para frente e deixar o que precisa para trás. Eu vou trazer aqui para finalizar umas cartinhas sistêmicas que vai fazer sentido para algumas pessoas, é uma leitura coletiva, tá? Eu uso muito nos meus atendimentos. Caso você queira participar de constelações em grupo online, com valor que eu tô fazendo super acessível, tá? São apenas 2 constelações por sessão, né? Então, para quem quer constelar é R$ 88, mas para quem quer participar ou como personagem, né? Eu quero ser personagem da cena, ou só observar, porque todos estão sendo curados, gente. Quem faz parte de um grupo de constelação, que está envolvido no campo, está recebendo curas. Ativamente ou apenas como observador. Grandes curas aconteceram comigo apenas observando constelações, às vezes nem mesmo participando, como personagem. Então, por isso eu criei esses grupos. Eu tenho um que provavelmente eu vou ter que mudar a data, porque eu postei muito em cima da hora, mas vou criar uma lista de espera, né? Não é de espera, é uma lista de inscrições para a gente formar um grupo e vocês participarem. É online, é por vídeo, pelo Meet, tá? E para quem quer participar ou apenas observar, R$ 44,00, tá? O valor é irrisório. Dá para fazer. Ó, eu me senti sozinho, a falta de pertencimento, né? Reconhecer, sim, eu me senti sozinho. Sim, eu estava sozinho, eu era apenas uma criança. É preciso aprender a perdoar. Eu não gosto dessa palavra e eu acredito que este oráculo aqui, ele veio com essa falta aqui, tá? Que é essa questão de perdoar alguém, você se coloca num ar de superioridade, como se você fosse maior que a outra pessoa. E não há vítimas nem culpado. É uma aceitação de que a pessoa deu o que tinha para dar e só cabe a você aceitar as coisas como foram. E este perdão é dentro. É com o acolhimento. Eu entendo, eu compreendo. É uma falha aqui desse oráculo, não é legal. Agora todos estão em harmonia. Quando você cura essa dor, né? Todos merecem a felicidade, é como eu disse, né? Não há vítimas nem culpado. Todos buscam essa felicidade, mas por conta das nossas decepções ou experiências negativas, nós desviamos do rumo, gente. Agora me sinto mais forte e nada mais é problema. Quando você incorpora esse sentimento de se respeitar, se valorizar, você não vai mais olhar para trás e enxergar os monstros do tamanho que são. Não.
Você está forte, então aquilo é pequeno para você. Ó, agora eu estou bem. Tem alguém aqui que realmente não está se sentindo bem. Falta de pertencimento, né, gente? É algo que, ó, eu fico somente com o que é meu. Devolvo o peso, devolvo o abuso, devolvo a manipulação. Isso não me pertence. A única coisa que nós temos controle, gente, e olha que ainda é difícil, é sobre os nossos atos e pensamentos. Nós não vamos curar ninguém que escolhe ou que por escolha própria não quer olhar para você ou por falta de consciência e força para dar para você aquilo que você merece. Então, nós ficamos por aqui. Eu espero ter auxiliado você. Caso você queira leitura particular de tarô para desvendar aqui aonde que você não está conseguindo ver, né? Que está presa, a dor que está presa ainda em você. Ou mentorias, ou estes grupos que eu informei. Dá uma olhadinha lá no meu perfil do outro perfil, que eu não posso falar o nome aqui. Que lá tô sempre colocando nos stories, gente. Rios, tudo. Tá sempre lá as informações, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até mais.